Olá a todos, me chamo Daniel, sou estudante do segundo semestre do curso Tecnólogo em Logística da FATEC de Sorocaba e na disciplina de Modalidade e Intermodalidade, eu, juntamente com Gabriel, Lucas e Gustavo, estaremos apresentando para vocês o tema Práticas de Dumping. Desejamos a todos um bom aprendizado. Aqui na parte de cronograma, nós temos junto com a definição a contextualização do tema, práticas de dumping. Logo em seguida nós daremos alguns exemplos para explicar melhor como isso funciona. Depois as modalidades, os tipos de dumping existentes. Logo após as medidas anti-dumping que são tomadas, justamente para evitar que essa prática continue a existir. E por último, nós temos as considerações finais. Agora, em relação à definição de dumping, nós temos que é uma palavra de origem inglesa e em seu significado literal significa desfazer ou esvaziar algo. No contexto do nosso trabalho aqui, o dumping ele é caracterizado como uma prática desleal e geralmente ela é dada muito no comércio exterior, no mercado internacional. Quando nós temos uma comercialização de algum produto ou mercadoria no mercado nacional e ao ser exportada essa mercadoria num país estrangeiro, ela é vendida por um preço muito menor do que no país de origem, no país exportador no caso. E como complemento da definição de dumping, nós resolvemos trazer uma citação de um artigo científico de 2005 chamado Dumping e Direito Internacional Econômico, de Alice Rocha da Silva, onde ela diz e caracteriza o dumping como uma forma de concorrência desleal e também ele sob dois aspectos. O primeiro aspecto é o âmbito interno, ou seja, seria uma venda injustificada de mercadoria, mas no contexto nacional, uma venda justificada de mercadoria abaixo do preço de custo. O segundo âmbito é o âmbito internacional, que seria entendido como uma venda de produtos ao exterior a preços abaixo ou muito abaixo do valor normal praticado no mercado interno. Bom, agora para exemplificar o que foi dito até agora, nós vamos dar um exemplo no contexto interno, no âmbito interno. Então imagine que nós temos duas lojas de ferramentas e ambas vendem a mesma ferramenta, como por exemplo aqui uma chave de boca. Na primeira loja, essa chave de boca ela custa R$ 35. Já na segunda loja, ela custa R$ 10. Obviamente, a procura por essa ferramenta ela vai ser muito maior na segunda loja. Só que nesse caso, a primeira loja ela vai ter a comercialização muito mais prejudicada do que na segunda loja. Agora aqui nesse segundo exemplo, a gente vai falar do âmbito externo, ou seja, num contexto mais global. Bom, imaginamos que no Brasil uma mercadoria, um produto seja vendido a R$ 100. E ao ser exportado, por exemplo, para os Estados Unidos, ele passe a ser vendido a R$ 50, ou custar R$ 50. Este é um exemplo de dumping externo, no âmbito externo. Geralmente, nós temos dois motivos no qual se ocorre o dumping. O primeiro deles é no caso para se desfazer de excedentes. Um país que tem abundância num determinado material ou produto, ele para se desfazer de seus excedentes, ele acaba vendendo esse produto ou exportando esse produto por um preço muito menor do que no próprio país que está se exportando. E também um segundo motivo seria eliminar a concorrência. Eliminar a concorrência no país na qual ele está exportando, que aqui, por exemplo, seria nos Estados Unidos. Então, por ser um preço muito mais baixo, a concorrência
será eliminada porque a procura vai ser muito maior, no caso, naquele produto em questão. Com o passar dos anos, as práticas de dumping foram cada vez mais se modificando, tornando possível diferenciá-las a partir de suas motivações e do modo como são praticadas. Sendo assim, podemos citar 7 exemplos de práticas do dumping, sendo eles excedente, predatório, tecnológico, estrutural, social, ecológico e cambial. Dumping predatório, conhecido também como competição predadora, esse tipo de prática de dumping é o pior existente, já que gera muitos prejuízos ao mercado. Basicamente, tem como objetivo eliminar a concorrência de fábricas que possuem produtos similares, vendendo inicialmente a preços baixos e após a eliminação dos concorrentes acabam voltando a subir os preços. Dumping social. Esta prática é caracterizada pela influência de direitos trabalhistas e geração de renda, já que a empresa busca a partir do aumento de lucros ter suas produções em locais com mão de obra barata e direitos trabalhistas precários, repercutindo diretamente no valor do produto, tornando-o mais barato. Dumping cambial. É realizado a partir de uma manutenção artificial das taxas de câmbio, feito pelo governo, fazendo com que sejam abaixo do que realmente são, colaborando para os preços de exportação e ao mesmo tempo prejudicando a importação. Geralmente acontece pela falta de sistema para equiparação de moeda. O dumping por excedente, ele tem por característica maximizar as vendas ao invés de lucros, pela dissolução dos custos fixos causados por um aumento na produção, trazendo ganhos em economia de escala. A produção excessiva seria direcionada para a exportação, causando aumento da oferta do produto e, por consequência, a retração do mesmo no país importador. O dumping tecnológico, ele é uma modalidade de dumping que ele é caracterizado pela situação em que a tecnologia muda tão rápido que o custo de produção fica por consequência mais baixo. O dumping estrutural é quando o mercado tem muita oferta de um produto, o que motiva a exportação do mesmo a preços mais baixos que os ofertados no mercado interno. O dumping ecológico, que também é conhecido como ambiental, é a modalidade de dumping que consiste em estabelecer atividades empresariais em locais onde a legislação ambiental é menos criteriosa e, consequentemente, que impõe menos obrigações ao empregador. Isso proporciona à companhia um menor gasto médio na produção de um bem ou serviço, entregando maior margem de lucro a este produto. Vou trazer agora uma notícia do blog do UOL, escrita por Jamil Shade, na data de 24/6/2019. E ela diz o seguinte: o Brasil é o país do G20 que mais adota medidas de abertura comercial. Entre o final de 2018 e os 5 primeiros meses de 2019, o Brasil foi o país do G20 que mais adotou medidas de abertura comercial. Os dados fazem parte de um relatório publicado pela Organização Mundial do Comércio, a OMC, às vésperas da cúpula do G20 no Japão. No total, o Brasil aplicou 9 medidas de facilitação no comércio entre outubro de 2018 e maio de 2019. Neste período, o governo americano não adotou nenhuma medida neste sentido, o mesmo se repetindo na União Europeia. O Brasil também reduziu de forma dramática a imposição de taxas anti-dumping. Em 2017 foram 14 medidas, com apenas 5 em 2018. Nesse caso, os dados não refletem ainda a apuração de 2019. O levantamento reflete uma guinada radical da posição comercial do Brasil. Por anos, o país foi o líder entre as economias que mais adotavam medidas de restrição comercial. Agora, o Brasil foi responsável por 9 das 29 medidas de abertura comercial adotadas pelos países do G20. Caso o governo brasileiro siga numa linha de abertura, o mesmo não se pode dizer das grandes economias mundiais. O levantamento publicado revela que um total de 335 bilhões de dólares
e fluxos comerciais foram afetados por barreiras entre outubro de 2018 e maio deste ano. O volume apenas é superado pelos 6 meses anteriores, quando 480 bilhões foram alvos de tarifas. Os dados serão levados agora ao G20, que se reúne em Osaka, e o diretor-geral da OMC, Roberto Azevedo, aproveitará o encontro para pedir uma trégua na guerra comercial. Diz ele, esse informe traz novas evidências que a turbulência gerada pela atual tensão comercial continua, com os fluxos de comércio por novas restrições em um nível historicamente elevado. Segundo ele, a tendência estável que se observou por quase uma década desde a crise financeira foi substituída por um aumento de barreira nos últimos 12 meses. Para ele, isso terá impacto para o comércio e para o crescimento da economia mundial. Diz ele novamente, precisamos ver a liderança do G20 para lidar com a tensão comercial e cumprir seu compromisso ao comércio e às regras. Entre maio e outubro de 2018, um número inédito de barreiras tinham sido adotadas, mas elas não foram retiradas, e agora somam as novas. No total, em apenas 6 meses, foram 20 novas barreiras criadas. No mesmo período, medidas para facilitar o comércio atingiam 397 bilhões de dólares, mas com apenas 4 meses adotadas por mês, essa foi a taxa mais baixa desde 2012. No site da ABMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, encontra-se uma descrição sobre o antidumping e o dumping e sua legislação internacional. Eles começam dizendo o seguinte: o dumping é a prática de exportar um produto a preço inferior ao praticado no mercado interno do país exportador, com o objetivo de conquistar mercados ou dar vazão a excessos de produção. Essa prática é condenada pelo artigo 6º do GATT, incorporado à OMC, caso seja responsável por prejudicar ou ameaçar o desenvolvimento da indústria doméstica do país, que recebe as importações. A própria OMC regulamenta o uso de direitos antidumping, ou seja, a aplicação de uma taxa equivalente ou inferior à margem de dumping que venha a ser apurada nas importações. De acordo com a Lei 9.019, de 30 de março de 1995, e com o Decreto 1602, de 23 de agosto do mesmo ano, compete à Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, conduzir as investigações. Na Secretaria de Comércio Exterior, esse trabalho é competência do Departamento de Defesa Comercial. A mesma legislação estabelece que para mover o pedido de investigação da ocorrência de dumping, é necessária a participação de fabricantes do setor atingido responsáveis por 50% da produção da indústria nacional. Prazo para investigação, de acordo com a legislação, é de 1 ano após a abertura, podendo, em casos excepcionais, chegar a 18 meses. Caso seja decidida a aplicação de direitos antidumping, uma alíquota especial será aplicada sobre o valor da mercadoria, em base CIF. Esses direitos ficam em vigor por 5 anos, renováveis caso seja possível provar que sua extinção trará risco de dumping e de retorno do dano à indústria doméstica. E aqui estão alguns direitos antidumping provisórios. Segundo a legislação internacional, o governo brasileiro pode aplicar direitos antidumping provisórios uma vez que tenham decorrido pelo menos 60 dias da abertura da investigação. Esses direitos, no entanto, só podem ser mantidos em vigor por 6 meses. Atualmente, o governo brasileiro os institui 240 dias depois de iniciado o processo. O Plano Brasil Maior promete diminuir esse preço para 120 dias. O Plano Brasil Maior, lançado ao vivo em 2 de agosto de 2011, é um programa do governo federal brasileiro para aumentar a competitividade da indústria nacional, sob o lema Inovar para competir, competir para crescer. E agora aqui na parte de referências bibliográficas, aqui estão nossas principais referências utilizadas para a realização deste vídeo e gostaríamos de dar ênfase na primeira, que é um artigo científico da Alice Rocha da Silva, que inclusive foi citado lá no começo do vídeo quando definimos dumping. O nome é Dumping em Direito Internacional Econômico, ele não é muito recente, mas nós usamos ele como base para todo o trabalho. Ele é bem completo e nós recomendamos a leitura deste artigo.
E aqui na parte de considerações finais, eu, Daniel, Lucas, Gustavo e Gabriel gostaríamos de agradecer a atenção de todos e esperamos que tenha ficado claro a definição, como funciona o dumping e suas implicações tanto no mercado doméstico, nacional, como por exemplo aqui no Brasil, e também no contexto externo, internacional. Muito obrigado.